Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloco diante da Tua presença, Pai, cada ofertante, Senhor. Que essas ofertas cheguem diante da Tua presença com um aroma suave. E que Tua bênção esteja sobre a vida de cada um, prosperando a cada dia, fortalecendo a cada dia, dando saúde a cada dia e vitória, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. 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 Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluias. Nós recebemos uma palavra de Deus para o ano de 2024. Eu não sei se ela já está aqui. Já está. Que está em Jeremias 29, do versículo 11 ao versículo 13. E o Senhor já tem falado algumas coisas importantes, interessantes para nós. Podemos caminhar em fé, buscando a presença dEle. Amém? Eu acredito que você já tem sido abençoado, abençoada com as palavras que o Senhor tem trazido neste lugar. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre fé e busca. Quero falar através da vida de Abraão. Amém? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Em Romanos 4,11, declara que Abraão é o pai da fé de todos aqueles que creem em Deus. E sobre a vida de Abraão, eu quero falar um pouco sobre os altares que Abraão erigiu, levantou para Deus. Abraão foi um homem de altares. Desde o início da sua vida com Deus, ele foi um homem de altares. E nós também precisamos, na nossa vida de fé, sermos homens e mulheres de altar. E isso é muito importante. Nós precisamos estar sempre no altar de Deus. O altar, ele era lugar de firmar aliança com Deus. Lugar de busca, de adoração. Lugar de declarar fé em Deus. E altar, que é o mais conhecido, é o lugar de sacrifício. Então, Abraão, ele erigiu 4 altares a Deus na sua caminhada de fé. E nós vamos ver um pouco de cada altar desse, relacionando a nossa vida, relacionando a nossa caminhada com Deus. A história de Abraão começa em Gênesis 12. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 12. E nós vamos ver aqui o primeiro altar que Abraão levanta, erige a Deus. Só para entender, né? O altar naquela época, ele era levantado com pedras. Na maioria das vezes era feito com pedras. Se colocava pedras uma sobre as outras e ali se declarava um altar. No caso aqui para Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 9. Até o versículo 7. Ora, disse o Senhor a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Tinha 75 anos. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então nós vemos aqui o chamado de Abraão e também o primeiro altar que Abraão ele levantou para Deus. Ele levantou esse altar em Siquém, uma cidade dos cananeus. Esta palavra Siquém, ela tem o significado de ombro. Ombro. Ombros. Costas. Esse primeiro altar que Abraão erigiu a Deus, fala do lugar de tomar sobre o ombro, sobre as costas, a responsabilidade da palavra de Deus liberada. Esse é um altar que nós precisamos ter na nossa vida. Nós fomos chamados, nós fomos convocados por Deus. Assim como também Abraão foi chamado e convocado por Deus para conquistar a terra e para abençoar todas as famílias da terra. A igreja está aqui na terra hoje. Estamos aqui hoje. Não fomos arrebatados ainda, porque nós temos uma promessa de Deus sobre nós, de conquistarmos a terra e também de abençoar as famílias da terra. É interessante nós entendermos que nós não estamos aqui apenas para sermos abençoados. Nós não fomos chamados e convocados apenas para sermos abençoados. Mas é muito mais do que isso. É para que, através das nossas vidas, outras famílias, outras pessoas sejam abençoadas. E nós precisamos ter em nossas vidas o altar de Siquém, o altar das costas, o altar dos ombros, o lugar aonde nós colocamos e firmamos o nosso alicerce de obediência. O que Deus quer do chamado, daquele que Ele chama, daquele que Ele convoca, é que esse convocado, esse chamado, essa pessoa chamada convocada, seja obediente à palavra liberada sobre a vida dela. Ou nós não temos como igreja uma palavra liberada sobre nós? Temos. Temos aquela que é a chamada, que nós chamamos universal da igreja, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. Abraão foi chamado para ir a uma terra, conquistar aquela terra. Abraão tomou como alicerce, ele tomou como fundamento para construir a sua vida,
a partir desse momento, com Deus, a promessa de Deus declarada sobre a sua vida. Ele não só tomou as promessas para si, a palavra de Deus, como alicerce e fundamento. Na verdade, ele tomou para si como alicerce e fundamento para a sua caminhada de fé. Veja só, quando Deus fala a Abraão, vai para uma terra, você sabe disso, vocês estão ouvindo bastante sobre isso, já ouviram? Deus não disse que terra era, mas ele vai, porque eu te darei. Abraão tomou esta palavra, colocou como alicerce de fé na sua vida e saiu da sua terra, da sua parentela, para obedecer a Deus, cumprir a vontade de Deus. O altar de Siquém representava na vida de Abraão obediência a Deus e a sua promessa, a sua palavra. Nós precisamos de ter esse altar bem firmado em nossas vidas, na nossa caminhada com Deus. Você é um chamado. Você é uma chamada. E não há acepção de pessoas. Deus te chamou. Deus te chamou. Aí você diz assim, mas Deus me chamou para quê, pastor? Deus te chamou para que você vá e seja uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Você está aqui para ser bênção. E Abraão, ele colocou sobre os seus ombros esta palavra, esta responsabilidade. Levantou-se e foi cumprir a vontade e o propósito de Deus. Você crê que você é um chamado de Deus? Amém? Você já levantou esse altar? Você já levantou esse altar? Você já tomou essa palavra de Deus sobre você e colocou nas suas costas e disse, é responsabilidade minha? Veja que Deus não falou com Ló. Deus não falou com Sarai. Deus falou com Abraão. Isso nos traz responsabilidade. E andar com Deus, viver o Evangelho, é viver uma vida de responsabilidade. Ele deu essa palavra para você. Então é você, sou eu, que tenho que tomar essa palavra sobre os ombros. E caminhar, e carregar, e viver essa palavra. Amém, igreja? O altar de Siquém é o começo da caminhada. Você foi salvo por Cristo. E você entendeu que você não é apenas um salvo, mas você é um agente transformador de Deus aqui na terra. Na sua casa, na sua família, no lugar onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Porque a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. A vida de Abraão, depois que ele teve esse encontro com Deus, a vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada. Deus falou com ele.
Quer coisa melhor do que isso? Deus falou com ele. Deus já falou com você? Vou perguntar de novo, Deus já falou com você? Com certeza. Porque se você está aqui, neste culto, saiu de casa para vir aqui, é porque Deus já falou com você. Mas nós precisamos dar importância no que Deus fala conosco. Abraão, quando ouviu, e Abraão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abraão, ele não era um homem diferente de mim e de você. Ele também era feito de carne e osso. Ele também tinha suas depressões, ele também tinha suas ansiedades. Ele também tinha os seus problemas. Um grande problema que ele tinha é que ele já estava com 75 anos e ainda não tinha filho. Sua esposa era estéril. Mas Deus falou com ele. Sabe o que importa nas nossas vidas? É que Deus falou comigo e com você um dia. E nós precisamos tomar um posicionamento, levantar o altar de Siquém em nossas vidas. Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou colocar a sua palavra como alicerce da minha caminhada de fé. Amém? Mas nós temos aqui o segundo altar. Eu já vou passar porque eu quero ver se chego até o quarto. O segundo altar está registrado em Gênesis, no mesmo capítulo, no versículo 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Aleluias. Esse aqui é muito familiar, né? O segundo altar que Abraão erigiu a Deus, foi o altar de Betel. Você que é da Betel, você sabe o que significa a palavra Betel? Bet-el. Casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. A casa de Deus. Betel, casa de Deus. O lugar onde Deus está. O lugar onde Deus habita. Eu estou falando do nome. O altar de Betel. Este altar é o lugar onde Abraão busca a Deus. E esse altar, ele é importantíssimo para a nossa caminhada de fé. O altar de Betel. Veja que no altar de Siquém, Deus fala, se revela a Abraão. Não é assim? Não foi o que nós vimos agora, há pouco? Deus se revela a Abraão, Deus fala com Abraão. Abraão então levanta o altar em Siquém, obedecendo a Deus e a sua palavra. Mas aqui, no altar de Betel, é Abraão quem busca a Deus. Versículo 8. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluias. No altar de Siquém, Deus convoca Abrão. No altar de Betel, Abrão invoca a Deus. Betel é o lugar da comunhão, da intimidade com Deus. E esse altar é um altar que precisa estar muito firmado, muito vivo em nossas vidas. Não é só ser chamado. Não é só levantar
um altar de obediência, dizendo: Senhor, eu vou caminhar por aqui. Pois quem pode cumprir um chamado de Deus? Quem pode cumprir um propósito de Deus sem ter intimidade com Ele? Será que é possível, eu estou perguntando, será que é possível nós cumprirmos a vontade de Deus, fazermos aquilo que Ele projetou, planejou para que eu e você venhamos a fazer, se nós não tivermos intimidade com Ele? Abraão tem o privilégio de Deus se manifestar a ele. Ele tem o privilégio de Deus liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele, dos propósitos dele para a vida de Abraão. Mas Abraão entende uma coisa: eu preciso desse Deus. Para que eu possa ter uma caminhada em que eu tenha sucesso em tudo aquilo que Deus me prometeu, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso de Betel. Eu preciso da casa de Deus. Eu preciso da intimidade com Ele. Eu preciso estar com Ele. Será que eu e você temos levantado esse altar de Betel? Sabe aquela música que nós cantamos aqui? Me ajuda aí quem lembra. Essa casa é sua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Betel, casa de Deus. Eu estou diante de várias Betéis aqui. Amém? Você é um Betel. Você, vou falar de novo. Você é um Betel. Você é uma casa de Deus. E por quê? Porque Deus fez de mim e de você a sua casa. Porque eu e você somos casa de Deus. Você tem casa? Você tem casa? Por que você tem casa? Por que é que você tem casa? Se você não tivesse casa, onde você estaria? Na onde? Na rua. Tá. Se você não tivesse casa, você estaria na rua. Você ia ser um sem teto, não é verdade? Deus não é sem teto, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Se você tem uma casa, por que é que você tem uma casa? Para você poder morar, habitar na casa. Aleluias. Se Deus nos fez sua casa, Ele fez para quê? Para morar, para habitar em nós. Amém? Tá. Você habita sozinho? Só se você já for aposentado, viúvo aí, não tem mais ninguém junto com você, né? Mas a grande maioria, tem gente morando lá? Tem? E por que tem gente morando lá? Tem gente morando lá. E o que acontece lá com essas pessoas que estão lá? O que acontece? Você fala, acontece discussão, briga, né? Mas vamos pensar do lado bom, gente. Tá bom? Vamos pensar do lado bom, porque se a gente pensar do lado ruim, nós vamos ter problemas.
Essas coisas aí, tendo intimidade e comunhão com Deus, vão melhorando cada dia. A nossa paciência, né, com as outras pessoas que moram com a gente. Mas as pessoas que moram ali com você estão tendo o que com você? Convivência, comunhão, estão juntos, um conhecendo ao outro cada vez mais. E Deus dentro de nós? E Deus em Betel, em Bet-El? Deus dentro de nós? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está dentro de nós para que nós tenhamos comunhão com Ele, para que nós venhamos a invocar o seu nome, para que nós venhamos a conhecê-lo cada dia mais, cada vez mais. Eu li esses dias uma passagem, acho que está em Isaías 63, não vou lembrar o versículo agora, mas ele falando ao povo de Israel assim: eu estou aqui, ei, eu estou aqui. Deus não se esconde de mim, de você. Tanto é fato que Deus se revelou a Abraão. Há algumas especulações teológicas que dizem que Abraão provavelmente estava com uma sede muito grande do Deus verdadeiro, porque ele vivia na idolatria. E Deus se revelou a ele. Quando Deus se revelou a mim, eu falo para vocês sinceramente, eu não estava interessado nele. Quantos aqui estavam interessados em conhecer a Deus antes de conhecê-lo? Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, porque um dia Ele se revelou. Ele se revelou a mim, Ele se revelou a você, e agora Ele quer, Ele deseja, e Ele fez isso, que nós sejamos Betel. Você é Betel? Amém. Então procure ter comunhão com Ele, porque Ele está aqui. Você quer achar Deus? Olhe para dentro de você. Você quer achar Deus? Olhe para dentro de você. Pensa uma coisa comigo. Quem era você antes dele? Quem era você antes dele? Quem você é hoje? Então quando você olha para você, você sabe o que Deus fez e o que Ele está fazendo. E isso só foi possível porque a presença dEle está dentro de mim e dentro de você. Amém? Esse altar de Betel também fala de Deus na nossa caminhada. Ó, o versículo 9: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Aqui fala da caminhada de Abraão. Abraão obedeceu a Deus, saiu da sua casa, sua parentela. Só que ele teria que prosseguir. Então ele busca, invoca o Senhor para estar com ele na sua conquista da terra. O altar de Betel vai dar a segurança para mim e para você de que Deus estará todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias conosco até o último dia das nossas vidas. Todos os dias conosco até nós cumprirmos a vontade e o propósito dEle. Nós precisamos do altar de Betel. Amém? Esse é o segundo altar. Vamos para o terceiro. O terceiro está em Gênesis 13. Versículo 18.
E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. O terceiro altar é o altar de Hebrom. Esse altar fala da firmeza de fé, fala da aliança com Deus e fala da dependência de Deus. E nós precisamos ter esse altar erigido em nossas vidas. A firmeza de fé, aliança com Deus, dependência de Deus. No capítulo 13, nós temos ali uma situação. Lembra que quando Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E nessa caminhada eles prosperaram muito. E eles tinham muitos bens, muito gado, na verdade. E começou algumas discussões dos pastores de Abraão e dos pastores de Ló. Está querendo sair Jó. De Ló. E aquilo já está ficando insustentável, os dois juntos ali, aquele lugar já não suportava mais os dois juntos. No versículo 9, então Abraão chama a Ló e diz algo para ele. Diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. O altar de Hebrom. Quando Abraão levantou o altar em Hebrom, ele estava declarando sua fé firme em Deus. Ele estava declarando a sua dependência única e exclusivamente em Deus. Veja, nós precisamos levantar esse altar. Não é interessante que Abraão chega para Ló e diz o seguinte: nós precisamos nos separar, mas você escolhe. Será que nós teríamos essa atitude? Se havia um lugar chamado Sodoma, aqui diz que era como o jardim de Deus. Nem tudo é um ditado popular. Nem tudo que reluz é ouro. Mas pensa você no lugar de Abraão. Você está ali numa situação difícil. Você olha para um lado, está ali as campinas, como o jardim de Deus. E você diz assim: fulano, escolhe. Ou será que nós mesmo diríamos: eu vou para lá, aonde eu vejo aquele lugar como o jardim de Deus, e você vai para o outro lado? Sabe por que Abraão fez isso? Porque Abraão tinha a promessa. Abraão tinha a promessa de Deus, de que ele receberia a terra das mãos de Deus. Ló não tinha a promessa. Ló seguia e estava com alguém que tinha a promessa. Meu amado e minha amada, não viva a sua vida como alguém que acompanha uma pessoa que tem a promessa.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não seja o acompanhante de quem tem a promessa. Seja alguém que tenha a promessa. Porque você tem. Todos nós temos. E isso é muito importante. É muito importante você caminhar como homem, como mulher que tem a promessa. Porque quando nós caminhamos como aqueles que acompanham, que acham que os outros têm a promessa e que você não tem, vamos ter atitude como a de Ló. Nós vamos ficar maravilhados com a aparência das coisas. E muita gente tem errado nisso. Porque olham a aparência das coisas. E pela aparência das coisas, determina em seu coração que a bênção está ali. E acabam se dando mal. É que não dá para nós entrarmos aqui no mérito dessa passagem. Mas Ló se deu mal. Ele escolheu algo bonito, algo promissor, que parecia ser o jardim de Deus, como o Egito. Acho que ele não prestou atenção nisso. Ele se deu mal. E o que o Senhor fala para mim e para você hoje, é que nós venhamos a caminhar como pessoas que têm a promessa. Porque quem tem a promessa, é dependente exclusivamente de Deus. Tem uma aliança firme com Deus. Porque Abraão disse: você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Humanamente pensando, é meio louco isso, né? Porque nós sempre queremos o melhor, não é verdade? Mas por que Abraão fez essa proposta para o seu sobrinho? Porque ele tinha promessa. Porque o que interessava para Abraão era que Deus havia prometido. Se é para a esquerda, Deus prometeu. Se é para a direita, Deus prometeu. Se é para ir para frente, Deus prometeu. Se é para ir atrás, Deus prometeu. Não importa. Ele disse: aonde a planta dos meus pés pisar, isso me será dado como terra. O altar, esse altar de Hebrom, significa essa firmeza de fé. Abraão não dava valor nas campinas do Jordão. Não dê valor às campinas do Jordão. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. Não dê importância para as campinas do Jordão. Porque Abraão dava importância para o que Deus tinha liberado sobre a sua vida. E ele foi bem-sucedido em tudo que fez, por tomar para si a palavra de Deus como palavra de Deus. Nós precisamos desse altar de dependência total de Deus. Amém? Se Deus falou, alguém disse ponto, está certo também. Se Deus falou, está falado. Deus falou que vai me dar a terra, mas eu vou ali para as campinas do Jordão, porque é muito lindo aquele lugar ali, parece que é promissora a coisa. Às vezes Deus nos deixa ou nos leva em lugares nada promissores, e faz grandes milagres naquele lugar,
Deus levou um povo para o deserto, para também conquistar uma terra. E ali no deserto, Ele fez maravilhas. Se você tem uma palavra de Deus, e se você se sente num lugar árido, num lugar seco, saiba que nesse mesmo lugar, Deus pode fazer coisas grandes e tremendas e poderosas na sua vida e através da sua vida. Porque a verdade é que nós aprendemos mais em lugares áridos com Deus do que em lugares promissores. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem a promessa de Deus e quem se firma na promessa de Deus, todo lugar é lugar promissor. Amém? Porque se Deus é contigo, se Deus é comigo, quem será contra nós? Amém? Então o altar de Hebrom, ele precisa ser algo bem presente nas nossas vidas. Amém? Vamos então para o quarto altar. O último altar. Gênesis 22. É importante dizer, enquanto você procura aí, Gênesis 22, é importante dizer que a caminhada de Abraão, ou de Abrão, com Deus, ela foi progressiva. Você conseguiu entender isso? Ela foi progressiva. De fé em fé. De glória em glória. O pai da fé. Considerado o pai da fé. Abraão, ele não retrocedeu na sua fé. Ele avançou em sua caminhada com Deus. Avançou em fé. E quanto mais nós vamos avançando, mais nós vamos conhecendo a Deus, e mais Deus vai se revelando a nós, e mais Deus vai querer de nós. E esse é um medo de muitos. O que o Senhor vai querer de mim? No 22, né? No 22, para que nós não venhamos a ler muitos versículos, Deus pede a Abraão o seu filho, Isaque. O filho que ele teve com 100 anos, a mulher com 90. Por isso que a palavra diz que Abraão creu contra a esperança, né? Contra a esperança. Um homem de 100 anos, uma mulher de 90, não pode ter mais filho, não é verdade? Mas eles tiveram. Eles tiveram o Isaque. E num certo momento, na caminhada de Abraão com Deus, Deus pede para Abraão o seu filho Isaque. E prontamente, Abraão pega o seu filho e o leva até um monte para oferecer a Deus. Homem de fé, né? Meu Jesus. Olha o 9, 22, 9. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abrão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. O quarto altar, e o último, é o altar de Moriá. A palavra Moriá, ela significa considerado por Deus. Considerado por Deus. E eu coloquei outros sinônimos, mas fui eu que coloquei. Aceito por Deus. E eu gostei desse aqui, ó. Estimado por Deus. E por quê? E por que que o altar de Moriá é muito importante para mim e para você? Quando Deus disse a Abrão, sai da sua terra e da sua parentela, e ele juntou tudo que ele tinha e saiu, já não foi uma obediência extraordinária?
Já não foi uma obediência extraordinária? Se alguém chegasse para você, irmãos, e dissesse: larga agora da sua casa, da sua parentela, larga do seu emprego e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você pegaria a Dani e os seus filhos e vamos embora. Pegava o carro, enchia das coisas lá e vamos, pegava a BR. Para onde? Para onde? Você vê que fé doida, vamos dizer assim, para entender? De Abraão, é a mesma coisa que eu acabei de falar do irmão aqui. Ele pegar o carro dele, a família dele, encher lá com provisões e vamos embora. Para onde? Para Curitiba? Para São Paulo? Para onde? Uma fé sem questionamentos, não é verdade? Mas é que a revelação de Deus na vida dele foi tremenda, foi poderosa, foi forte. Deus falou com ele. Eu falei isso no começo. Deus falou com ele, Deus falou comigo, Deus falou com você. Só que essa vida, nossa vida de comunhão com Deus, é algo assim, muito forte. Porque ela começa com algumas atitudes de fé, dentro da vontade de Deus, e isso só vai aumentando. E é aí que muitos param. Muitos param na caminhada, por quê? Porque Deus, no caso de Abraão, pediu para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para uma terra. Mas depois, Deus pediu o filho. Agora vamos fazer uma análise da situação. Irmão Ziel, é mais fácil você pegar, Deus chegar para você e falar assim: sai da sua terra, da sua parentela, e você pegar o seu carro, pegar as suas coisas, colocar dentro do carro e sair? Ou é mais fácil você oferecer o seu filho? Eu acho que a resposta você já sabe. Se Deus chegasse para você e falasse assim: irmão Zé, filho, ou você sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, ou você oferece seu filho. O que você faria, irmão? Fala aí. Você ia pegar o carro e se mandar. Lá no meio do caminho, Deus ia falar alguma coisa onde era, né? E muitos desistem. E eu não estou dizendo desistem de serem crentes, desistem de serem evangélicos, desistem de viver uma caminhada de fé com Deus, porque a coisa vai crescendo. E quem vive de fé em fé, de glória em glória, de obediência em obediência, sabe que as coisas vão ficando mais sérias. E aqui, Deus pede Isaac. O negócio ficou sério. Moriá é o lugar da fé, da obediência, na verdade, incondicional. É o lugar da obediência absoluta. Fé absoluta é aquela fé que não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Fé absoluta não é aquela que reclama, não é aquela que murmura. Fé absoluta não é aquela que diz assim: o quê? Tem certeza, Deus? É o meu filho que o Senhor quer? E Ele quer de mim e de você que tenhamos esta fé absoluta. É nessa fé absoluta que grandes coisas
irão acontecer na minha vida, na sua vida, e através da minha vida e através da sua vida. E Deus não te pede nada que você não possa dar a Ele. Nada é impossível. Nada do que Deus nos pede é impossível de dar a Ele. Você acredita nisso? Você crê nisso? Abraão, em sua fé incondicional, absoluta, pega o seu filho, sobe ao Moriá para sacrificar o filho. E nós vamos ver lá em Hebreus 11, que para Abraão, o filho dele já estava morto. Porque ele tinha fé de que se ele sacrificasse o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Porque Deus, escuta isso, Deus não mata a promessa. Isaac era a promessa, concretizada nas mãos de Abraão. E sabe por que Deus pediu a promessa para Abraão, Isaac? Para saber quem era mais importante na vida dele. Se era a promessa, ou se era o dono da promessa. Abraão, eu te dei uma promessa, eu coloquei essa promessa nas tuas mãos, mas agora, eu quero provar o seu amor para comigo. Me oferece a promessa. Isso aqui não tem nada a ver em que Deus pediu um sacrifício humano, porque Deus não aceita isso e é contra isso. Tanto que nem houve. Mas Deus queria ver até onde Abraão chegaria, por amor a ele. E a palavra diz que ele chegou a levantar o cutelo. Ei, quem levanta o cutelo é porque vai desferir o golpe. E quando ele vai desferir o golpe, uma voz diz com ele: ei, espera, calma. Nós precisamos dar a Deus o que Ele quer, e nós venhamos a dar a Ele. E nós não vamos perder nada com isso. Nós vamos só ganhar com essa atitude. Com essa atitude de fé incondicional, total a Deus, fez de Abraão aqui, fez dele alguém estimado por Deus. Alguém que Deus considera. Alguém que Deus estimou. Você quer ser estimado de Deus? Você quer ser considerado de Deus? E eu vou falar aqui o que Deus considerou. Eu quero que Ele me considere assim. Fala comigo, eu quero que Deus me considere assim. Amém. Você precisa levantar o altar de Moriá. Obediência incondicional, absoluta. E repito, Ele não vai te pedir algo que você não possa dar. E Ele não vai tirar aquilo que Ele te deu. Ah, se eu der isso aqui eu vou perder. Não, você vai ganhar, meu amado. Se eu fizer isso aqui eu vou ter prejuízo. Não, não vai ter. Você vai ser abençoado, segundo Deus liberou sobre a sua vida. Gênesis 14, deixa eu ver aqui. 15. Vamos ler o 15, do 22. Gênesis 22, 15. Então o céu, quem bradou? O céu bradou pela segunda vez, que a primeira vez foi, calma, espera, não faça isso com o moço. A segunda vez,
O anjo do Senhor falou a Abraão: jurei a mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência. Mas Deus não tinha falado isso aí para ele já? Deus já não tinha liberado essa bênção, essa palavra profética sobre a vida dele? Mas neste momento, Deus está dizendo assim: Abraão, agora eu sei que você me tem em primeiro lugar. O que nós falamos esses dias, eu sei que eu sou o seu único Deus agora. Eu sei que você me ama de todo o seu coração. Aí ele diz: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia. E assim Abraão foi considerado por Deus, estimado por Deus. Amém? Abra comigo em Tiago, capítulo 2. Versículo 23. Amém? E diz assim o apóstolo Tiago: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado, atribuído para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Deus estimou Abraão, Deus o considerou seu amigo. Lembra quando eu falei assim: eu quero ser considerado assim? Eu quero ser estimado assim? Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é Deus poder olhar para mim e para você e dizer assim: este aí, ó, é meu amigo. Não basta ser servo de Deus, Ele não quer só servos, Ele quer amigos. Amigos de Deus. Se Abraão conquistou isso, eu e você podemos conquistar também. O que é necessário? Ouvir a voz de Deus. João 15, 14. É o último versículo e eu já estou terminando. João 15, 14. Versículo 13, 14 e 15. Posso ler? São palavras de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É a mesma coisa, aquele que ouve a minha voz.
E ele diz aqui: eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas eu tenho falado a vocês tudo que ouvi de meu Pai. Eu tenho dado a conhecer a vocês o coração do meu Pai. Precisamos ser homens e mulheres de altar. Precisamos levantar estes 4 altares de Abraão em nossas vidas. E nós vamos caminhar de uma forma mais poderosa aqui na terra, fazendo e cumprindo a vontade dele. E desse jeito, nós vamos ter uma vida muito mais alinhada com o coração de Deus. E muitas das besteirinhas que nós falamos, pensamos, fazemos, nós vamos deixando de lado. Porque quanto mais o conhecemos, mais parecidos ficamos com Ele. Não estou dizendo que nós seremos perfeitos até o dia da nossa morte, mas caminhar com Deus e em intimidade com Ele, no altar, vai com certeza mudar a minha vida e mudar a sua vida. De glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Essa palavra fique no seu coração e te abençoe e te ajude na caminhada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.